Nesta edição, a entrevista é com João Guilherme Vargas Neto e o tema, uma análise política da conjuntura sindical atual. E também, na reportagem da semana, você poderá assistir o que tem acontecido para que os engenheiros conquistem a carreira de Estado. Veja agora a sessão no ponto. Em outubro último, a Confederação Sindical Internacional, CSI, promoveu uma importante mobilização em todo o globo, a Jornada Mundial pelo Trabalho Decente. Em São Paulo foi divulgado um manifesto que aponta corretamente o eixo central para uma pauta de avanço social. Um modelo de desenvolvimento sustentável, com manutenção e ampliação de direitos e geração de empregos e renda. Na linha exata do nosso projeto, o projeto da Federação Nacional dos Engenheiros, que é o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Elaborado pela Federação Nacional dos Engenheiros, que também mereceu destaque, a unidade entre as organizações que vem desde a confederação da CONCLAT, da Conferência da Classe Trabalhadora, realizada em 2010, mobilizando-se em torno de pontos comuns, assegurando assim vitórias importantes, como a política de valorização do salário mínimo. Desta forma, reforçam-se os principais temas dessa convergência, o que inclui a redução da jornada de trabalho, o fim do fator previdenciário, combate à terceirização, mais recursos para a saúde e educação, igualdade entre os homens e mulheres no mercado de trabalho. Entraram ainda no rol de reivindicações dois assuntos essenciais: a democratização da comunicação e um chamado pela paz. Eu vejo que a CSI está no caminho correto. Nós acompanhamos e nós valorizamos cada vez mais manifestações que tragam oportunidade de trabalho, que tragam melhoria para cada um dos cidadãos, que valorizem o cidadão brasileiro. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e hoje recebendo o nosso colunista político aqui da versão eletrônica do Jornal do Engenheiro na TV. João Guilherme Vargas Neto, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu também fico sempre satisfeito de aqui comparecer. Nós sempre aí atualizando o noticiário, principalmente com base em análises do que está acontecendo na política sindical e, claro, também no mundo da engenharia organizada. João, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com você é que você fizesse para nós um panorama da nossa conjuntura política sindical do Brasil. Hoje, nós atravessamos, os brasileiros, uma conjuntura conturbada. Qualquer pessoa que lê jornal, ouve notícia ou comenta, verifica a dramaticidade que certos fatos têm adquirido. Obviamente que esses fatos são das mais diversas expressões e categorias, mas há um fato fundante que nos ajuda a procurar entender a conjuntura, apesar dos ruídos e das dificuldades. O fato fundante é que o Brasil realizou, o povo brasileiro realizou eleições gerais, elegendo deputados, senadores, governadores, e em 2 turnos a presidente da República foi reeleita. Esse é o fato político, social, econômico fundante. A presidente Dilma foi reeleita em eleições que apenas palhaços dizem que são contestáveis. É uma verdadeira palhaçada, um desserviço, colocar questões sobre o rito democrático e os procedimentos eleitorais aqui no Brasil. Foi eleita é o fato fundante. Dado esse fato, adquirida essa âncora na compreensão, nós temos de levar em conta que a conjuntura apresenta, até mesmo para a vitoriosa, inúmeras dificuldades. Pela ordem, as dificuldades na base econômica. A economia brasileira patina, o PIB cresce pouco, os investimentos têm se realizado com dificuldades
e, exceto os indicadores de emprego e ganhos reais de salário, que são moderadamente crescentes, apesar de dificuldades das econômicas, dificuldades, todos os outros indicadores são preocupantes. Esse é o primeiro quadro. Um segundo elemento, há, obviamente, a substituição dos eleitos e afastamento dos não eleitos com a nova composição da Câmara e, evidente, todo o jogo político decorrente da eventual disputa na Câmara sobre presidência, mesa diretora, etc. Além disso, há um fato que é decorrente do primeiro fundante, que é da vitória eleitoral da presidente, que é a recomposição do Ministério. Essa é uma preocupação que diz respeito basicamente à equipe vitoriosa, mas, na sua realização, haverá para a sociedade uma demonstração dos rumos que a presidente pretende adotar no seu segundo mandato. Nós temos visto uma preocupação muito correta de não seguir o ritual midiático de escândalos e notícias e, provavelmente, a presidente indicará um primeiro bloco para a composição do seu ministério, e esse primeiro bloco será exatamente a área fazendária. Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, etc. Agora, há um fato que é seríssimo e que prejudica a conjuntura, dando-lhe dramaticidade, que é o escândalo da Petrobras. Sobre esse assunto, a primeira observação que eu faço é que hoje, até mesmo por um desserviço da grande imprensa, não há brasileiro que tenha uma visão medianamente correta sobre o que anda acontecendo. Formou-se um festival de denúncias, denúncias mescladas com apuração, denúncias agravadas por vínculos partidários dos denunciados, e hoje, em sã consciência, à medida que há sobre muitos fatos segredo de justiça, há muito mais versões do que fatos reais. A única percepção que se tem aqui, primeiro, a corrupção existia e existe, ela tem que ser apurada e os elementos corruptores e corruptos têm que ser eliminados, isso tudo em benefício do próprio funcionamento da empresa e das empresas empreiteiras que estão, por ora, diretamente envolvidas. Ou seja, não há um clima de fim de mundo, nem mesmo um clima de fim de Petrobras, nem mesmo um clima de fim das ações das empreiteiras, desde que não sejam aquelas ações do governo, dos partidos, das empreiteiras e da Petrobras que lesem o patrimônio público e agridam a Constituição, a moralidade, a justiça, etc. Perfeito. João, em algumas vezes você falou de desserviço. Eu queria que você comentasse um bom exemplo de serviço prestado durante as eleições, que foi esta instituição, Sindicatos de Engenheiros, que pôs em pauta, com todos os presidenciáveis que se dispuseram a debater, o tema banda larga, que é algo muito caro para nós. A importância desse debate. O Sindicato dos Engenheiros tem dado sucessivas demonstrações de correção na análise e no enfrentamento da situação política. Ele é um parceiro ativo de todas as pessoas que gostam do fazimento. Fazimento é um neologismo para dizer aquilo que deve ser feito. O Sindicato dos Engenheiros tem defendido de maneira coerente uma participação não partidária, mas politizada no quadro nacional, estadual e municipal, com responsabilidade. Ele percebe a importância do tema cidades, e principalmente cidades grandes. Ele defende as verbas públicas como alavanca de desenvolvimento e, sobretudo, o Sindicato dos Engenheiros tem uma posição muito ativa a respeito da industrialização, do desenvolvimento com distribuição de renda, portanto, dos grandes temas limpos da pauta nacional. O Sindicato dos Engenheiros não discute a partir
dos problemas que são ligados à justiça ou a apurações, etc. Ele quer discutir e tem discutido, antes das eleições, durante as eleições e depois delas, os grandes temas nacionais. Avançando nessa postura propositiva dos sindicatos de engenheiros, a CNTU, da qual fazemos parte, por mais de uma vez realizou um grande evento aqui, que era debater a valorização do Ministério do Trabalho. Na discussão da composição do Ministério, é muito fácil exercer lobby. Eu tenho um candidato, eu estou dando um exemplo, eu tenho um candidato e eu vou fazer lobby pelo candidato. A alternativa que a CNTU, a Federação Nacional dos Engenheiros e o Sindicato dos Engenheiros tomaram é diferente. Nós procuramos fortalecer o Ministério do Trabalho. A ideia de protagonismo do Ministério do Trabalho, porque isso é ligado ao protagonismo do movimento sindical. E, nesse aspecto, com as iniciativas que foram tomadas de cafés da manhã com ex-ministros, preparação de documento a respeito dessas reivindicações sobre o Ministério, o Sindicato dos Engenheiros fica muito satisfeito porque vê e testemunha uma iniciativa no âmbito da Unicamp, da Faculdade de Economia da Unicamp, professor José Dari Krain, que encabeça uma petição que já tem mais de 1.000 assinaturas qualificadas, uma petição exatamente sobre o fortalecimento do Ministério do Trabalho, com concursos públicos, qualificação do corpo funcional, protagonismo do Ministério do Trabalho, não só nas questões de fiscalização, mas nas questões de macroeconomia, e esse manifesto dos professores da Unicamp, com grande adesão social, ele coincide, ele é casado com a preocupação e as iniciativas que o sindicato, a federação e a confederação tomaram no que diz respeito ao fortalecimento do Ministério. E que coisa mais interessante ainda, o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que é parceiro partidário do atual ministro Manuel Dias, ele também já deu declarações públicas que, antes mesmo da escolha do nome, é muito importante uma pauta de valorização do sindicato. Portanto, nesse tema, como aqueles outros que você mencionou, parabéns para a iniciativa do sindicato, da federação, da confederação, muito corretamente desenvolvida pelo presidente Murilo. Perfeito. Avançando nessa questão da atuação da Federação Nacional dos Engenheiros, nós temos o Cresce Brasil, João, que neste ano passou por uma reformulação, aliás, por conta do tempo, né? Ou seja, a se atualizar às necessidades do tempo. Fala um pouquinho dessa atualização e que rumo tomamos. Em 2014, o Cresce Brasil foi praticamente desenvolvido na intenção de apresentar aos concorrentes, aos cargos eletivos, seja do legislativo, seja do executivo, propostas factíveis, propostas corretas que deem curso às ideias do Cresce Brasil. Então, 2014, todas as iniciativas do Cresce Brasil foram vocacionadas para produzir algo que, apresentado aos mais diversos candidatos, influísse na campanha, ajudasse a orientação da campanha e afirmasse posições futuras que nós defendemos. No ano que vem, o Cresce Brasil ele será desafiado, obviamente, pelas dificuldades que o Brasil, a economia e a sociedade brasileira terão. Porém, pela sua vocação, pela sua experiência, em 2015, provavelmente o Cresce Brasil terá como eixo o eixo da industrialização no Brasil. Por quê? Porque a industrialização é casada com a necessidade de planejamento, qualificação, inovação, engenharia, portanto. Então, em 2015, provavelmente, o Cresce Brasil se orientará, é óbvio, com um leque de preocupações regionais, localizadas, mas terá como eixo a questão da industrialização. O Cresce Brasil espera
as entidades dos engenheiros esperam que o conjunto do movimento sindical compreenda essa necessidade, assim como tem compreendido, e participemos juntos nessa luta. Em 2015, por discussão de atuação correta nas grandes cidades, gastos públicos que alavanquem investimento e a industrialização no Brasil. E nas nossas mídias sociais aí, tiveram muitas fotos, e nos nossos veículos também, dos dirigentes da FNE entregando as propostas do Cresce Brasil para os candidatos a cargo executivo, tanto da situação quanto da oposição. Então 2015 também vai ser um tempo de cobrar as soluções, né? Mais que cobrar, é oferecer alternativas corretas para as necessidades que são as necessidades do Brasil. Eu tenho dito que nós estamos precisando de pessoas práticas com ideias fortes. Isso é uma definição do engenheiro. Instantes finais da nossa entrevista, João, queria deixar a câmera aberta para suas perspectivas a respeito desse ano que vai chegar. Não, é essa. As condições de 2015 são as mais favoráveis para quem, tendo projeto, tendo ideias, tendo propostas, desenvolva na sua base o mais excelente trabalho de formulação, de ajuda, de condução. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. O projeto de lei complementar 13/2013, que institui a carreira de Estado para engenheiros, agrônomos e arquitetos, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no Senado, dia 5 de novembro. Porém, o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, pediu vista e, com isso, a matéria deverá ser incluída em ordem do dia e retornar para apreciação no plenário antes que siga a sanção presidencial. Em editorial publicado na edição 464 do Jornal do Engenheiro, o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Celso de Campos Pinheiro, manifestou sua opinião sobre o assunto. Esperamos que o senador Aloysio Nunes retire o requerimento, compreendendo que a medida traz, sem dúvida alguma, a valorização dos profissionais, que passam a ter a possibilidade de vislumbrar uma carreira estável na qual possam ascender e exercer em condições adequadas as suas atividades. A íntegra do texto pode ser acessada por meio do site do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, nós teremos profissionais gabaritados, valorizados, que possam estar acompanhando não só as obras, como toda a tecnologia nesse país. Hoje nós temos aí a previsão de que a Presidente da República deve sancionar. Nós temos a esperança de que a Presidente tenha a consciência de que essa carreira de Estado é, sem dúvida, para os brasileiros, uma conquista enorme. Em declaração para a matéria no site do CESP, o relator do PLC, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que os servidores concursados dessas áreas já estão atuando, mas precisam ter o papel reforçado e valorizado, como ocorre em outras carreiras no serviço público. Em reportagem publicada em 2013 no jornal Engenheiro, publicado pela FNE, o autor do projeto, deputado federal José Chaves, do PTB de Pernambuco, que é engenheiro civil, observou que o projeto deveria atrair a atenção do gestor público para a necessidade de contratar mais profissionais e estruturar melhor as áreas técnicas. Assim, teremos condições adequadas de fazer mais estudos e projetos em quantidade e melhor qualidade, declarou ele à época. Que nós estamos prontos, acompanhando, como fizemos desde o começo. A Federação esteve presente em cada momento, em cada discussão dessa carreira de Estado. Se fez presente com os senadores, discutiu com profissionais, para que nós pudéssemos, através desta aprovação,
ter um ganho de qualidade a todos os engenheiros brasileiros. Para saber mais a respeito da carreira de Estado para engenheiros, agrônomos e arquitetos, acesse o portal da FNE na internet.